meritocracia não existe e hoje eu vou te falar o porquê que eu acredito nisso. Eu também vou te falar a solução do problema que eu tô levantando. Então, se você assistir esse vídeo, por favor, fique até o final, porque se você escutar meritocracia não existe e ficar com isso na cabeça, isso só vai te atrapalhar. Então eu sugiro que você entenda o problema, mas principalmente a solução do problema, porque a gente precisa enfrentar isso na vida. E eu só fui entender isso no Canadá. Eu não entendia isso no Brasil. Como você pode ver, eu sou branco com olhos claros. E no Brasil eu não sofria tanto. Mas depois que eu aprendi, eu percebi que eu também fui vítima de falta de meritocracia no Brasil. E como é que foi a minha jornada em relação a isso, para eu entender que meritocracia não existe? Eu cheguei no Canadá e eu comecei a construir minha vida do zero. Eu acreditava, mas olha só, eu cheguei no Canadá, como que meritocracia não existe? Se eu conseguir sair do Brasil e chegar a construir uma vida nova no Canadá. E demorou pra mim, demorou pra eu entender que, cara, sim, eu tenho esses benefícios de chegar aqui, mas quando eu comecei a perceber que pessoas do Canadá que nasceram aqui tinham uma enorme vantagem sobre mim, eu comecei a entender que, cara, talvez não seja tão bem assim. E sim, tá com vento, a gente tá perto do rio. Então o desafio de hoje é o vento, não é o frio. Então deixa eu voltar para um lugar com menos vento. Mas voltando ao assunto, quando eu comecei a perceber que os canadenses, eles tinham a vida já meio que feita desde sempre. Claro que não são todos, tem vários imigrantes que estão em um barco pior que o meu. Mas quando eu vi que meus colegas de trabalho, eles tinham salários maiores que o meu. Tipo, quando eu cheguei aqui, eu tinha um salário de 75 mil. E eu fiz uma amizade com um colega do lado. Até que um dia a gente foi andar de bike. Eu, ele e outro colega. E aí eles comentaram do salário. E eles não quiseram ser, tipo, transparente, total transparente em relação ao salário. E eles falaram, eu suponho que aqui todo mundo ganha mais que 100 mil, né? Então, como se fosse 100 mil, um negócio básico, assim. E eu fiquei quieto, tipo, não, cara, eu ganho 75 e você tá falando que 100 mil é meio que o básico. E aí eu fui entender com o passar do tempo, quando eu virei residente permanente, quando eu virei cidadão, que, pô, cara, 75 mil pra tecnologia realmente era um salário que não era tão alto assim como eu achava quando eu cheguei aqui. Porque eu vinha de uma realidade no Brasil que 75 mil dólares no ano era muito dinheiro. Mas enfim, eu comecei a perceber que os colegas, eles estavam num papo diferente, de tipo, eu tenho tanto de investimento numa conta. No Canadá tem uma conta que se chama TFSA, se chama Tax Free Savings Account. Então tudo que você botar nessa conta, você não paga imposto. E é uma conta sensacional, eu adoro isso. E o Canadá tem isso, os Estados Unidos não tem isso, ele tem um sistema parecido, mas eu acredito que isso do Canadá é melhor. Então tudo que você bota nessa conta, você não paga imposto no ganho. E isso te ajuda a criar um início de vida, assim, de riqueza. Então a cada ano que você mora no Canadá desde os 18, então você completou 18 anos, nasceu aqui. Dos 18 aos 30, você vai ter os 12 anos de possibilidade de colocar 7 mil ou algo assim, depende do ano, de dinheiro nessa conta. Então a pessoa que nasceu aqui e está com 30 anos, e eu que cheguei hoje e tenho 30 anos, eu já tenho uma mega desvantagem perante essa pessoa, só porque eu não estava no Canadá.
Então eu não posso botar 12 anos, eu só posso botar o ano que eu estive no Canadá. Então, só no fato de eu ser um imigrante, eu não tenho toda essa capacidade de investir o meu dinheiro sem o pagamento de imposto nessa conta. Isso é um negócio que é pequeno, mas são vários fatores que eu comecei a perceber que me mostraram que, cara, a vida de imigrante é muito mais difícil do que um nativo. Eu chegando aqui, eu só cheguei com 2 malas, com meu gato, sem falar o idioma decentemente. Cheguei num lugar que fala mais francês que inglês, então não sabia nada de francês. Então, enquanto eu tive que me preocupar com a minha sobrevivência, e não só a sobrevivência de comida e tal, mas de me inserir na sociedade, as pessoas que já nasceram aqui, elas estão numa vantagem absurda perante a mim, porque elas já falam o idioma, sem contar que aqui no Quebec muita gente não fala inglês. Mas elas já falam o idioma, elas já têm a cultura, elas já têm amigos, família, estão tudo aqui. Então elas tiveram uma sorte de terem nascido num lugar que é o paraíso para muita gente, incluindo a mim. E antes de chegar no Canadá, para mim isso aqui era o paraíso de tipo, pô, vai mudar minha vida, e realmente mudou a minha vida. Eu sou muito grato ao Quebec porque mudou a minha vida. Mas se eu comparar a minha realidade com o cara que nasceu aqui, não é justo. É muito mais difícil para mim. A chance de eu falhar é muito maior. E aí eles te vendem que meritocracia existe. E eles te usam o caso do Alexson, que, pô, olha o Alexson, ele saiu do Brasil, ele saiu de uma cidadezinha pequena, ele cresceu, ele chegou até o Canadá, tá indo para os Estados Unidos, conseguiu um passaporte canadense, ele conseguiu o green card. E olha só como realmente funciona. Só que ninguém te conta que o Alexson, ele teve 2 burnouts. No Brasil ele vivia que nem doido. Ele trabalhava desde cedo. Ele precisou pagar a própria faculdade. Ele tinha que fazer a faculdade junto com o trabalho. Aqui no Canadá, a maioria das pessoas só estuda. Aí depois que estuda, faz um estágio. E é muito comum essa cultura de estágio aqui. Eles, falando em meritocracia, olha só como é que tá aqui atrás, ó. Pessoas dormindo embaixo da ponte no trem aqui. Então aqui eles têm essa cultura de estágio. Você termina os estudos, você vai pro estágio garantido, tem a casa dos pais às vezes. Claro que tem muita cultura aqui de ir pra casa da faculdade, tem os dormitórios, quartos de faculdade que são baratos aqui. Mas tem uma cultura totalmente diferente do que eu estava acostumado no Brasil. Então sim, eu consegui ter essa meritocracia porque eu tive que doar muito da minha vida, eu tive que doar da minha saúde. No Brasil eu paralisei meu rosto, de tanto que eu acumulei estresse no trabalho junto com faculdade, no tempo que eu tinha que ir para a faculdade de noite. E o trabalho falava, não, tem que ficar depois do horário hoje, porque a gente tá atrasado no projeto. E aí eu comecei a bater de frente no trabalho, fui demitido ainda depois de ter o rosto paralisado, porque doei muito da minha vida para aquele trabalho. E eu sempre caindo no conto de fadas, que meritocracia, trabalho pesado, ele recompensa. E hoje eu questiono. Claro que eu não me arrependo, porque isso me ensinou muito sobre a vida. Mas eu acredito que você não precisa doar a sua saúde, não precisa doar a sua vida para uma empresa para aprender que meritocracia não existe. Agora, a solução. Antes de entrar na solução, só mais uma última observação sobre isso. Tem algo que eu notei que acontece muito. E aconteceu comigo também. Muitos dos empregos que eu consegui na vida não foi por causa do currículo enviado. A maioria dos empregos foi porque eu tive conexões. O emprego que me trouxe para o Canadá,
eu tava num evento de tecnologia, eu conectei com um amigo meu, que eu nem conhecia direito. Ele é um dos melhores amigos aqui no Canadá. Ele veio pra cá também. Eu conheci ele. Ele falou comigo, ei, vamos falar com os caras lá que estão recrutando do Canadá. Eu nem queria ir pro Canadá. Ele me ajudou a abrir a mente para falar com os caras. Eu cheguei e falei com os caras. Eles conversaram comigo, gostaram de mim, pediram para ver o CV. Nem o CV eles pediram para abrir o LinkedIn no computador deles. Eu mostrei o meu LinkedIn e eles falaram, cara, a gente tem uma vaga para você. E aí me botaram em contato direto com o RH. Do RH eu já passei para entrevista técnica em 4 dias depois do evento. Em 10 dias eu tinha uma oferta de trabalho. A realidade de hoje não é a mesma, tá? É bem diferente. Não tá tão fácil assim como foi de conseguir emprego. Mas esse foi o jeito que eu consegui meu primeiro emprego. Conexão. Quem indica? Pena que não dá para traduzir isso para o inglês. Dessa trocadilho de QI que tem no Brasil, que o que importa é QI, não QI intelectual, mas de quem indica. É a coisa mais real que existe, cara. Então eu consegui essa conexão. Eu lembro que no Brasil eu pouco mandei currículo, porque vários dos empregos as pessoas já me conheciam. O principal e mais difícil foi conseguir o primeiro emprego, que eu não tinha conexão alguma. Mas eu consegui o primeiro emprego. Era um tempo bom, então eu tive timing e sorte na vida também. O meu timing naquela época, em 2010, quando eu consegui meu primeiro emprego, foi me ajudando. Tipo, pô, não tem ninguém para fazer isso, ninguém tá estudando isso. E eu tava estudando TI, então consegui um emprego naquele momento. Depois disso foi tipo, trabalhei com essa pessoa, a pessoa já me conhecia, ela me referenciou, já teve um trabalho que eu só fui de bermuda na entrevista, assim, porque eu já conhecia, eu já tinha trabalhado lá, que foi o meu primeiro trabalho. Quando eu voltei pela segunda vez, fui de bermuda, eu nem lembrava que não tinha que tinha que usar calça naquele trabalho. O trabalho anterior eu podia usar bermuda. Aí eu cheguei na entrevista com amigos, porque o chefe e o subchefe eram amigos. Eles falaram, cara, tu não pode usar bermuda. Tô em entrevista. Mesmo assim consegui um emprego, porque eu conhecia eles. Eles não precisaram pedir o meu currículo, eles já me conheciam. E aí, teve outro trabalho, que desse trabalho aí, que eu trabalhei 2 vezes, tinha um cara que conhecia, e ele era desenvolvedor. Ele trabalhava comigo, eu era QA, ele era desenvolvedor. Ele virou gerente em outra empresa. Por ele me conhecer, ele só me chamou, a gente conversou. Ele falou, cara, eu já te conheço, nem vou te avaliar. Trabalhei comigo. Teve outro trabalho que, tipo, foi bizarro. Que caiu do céu, assim. Quando eu fui demitido pelo burnout, um cara achou eu no LinkedIn. Falou, tem uma vaga aqui, se quiser. Aí eu falei com ele. Sei lá como que eu fui contratado, cara. Eu passei a ganhar o dobro do que eu ganhava antes de ser demitido. E aconteceu, tipo, do nada, assim, do além. E só porque o cara me conheceu ali no LinkedIn, me chamou e foi contatos, não foi mandar o currículo. E aí quando eu fui demitido no Canadá, que teve a pandemia e eles mandaram embora boa parte da empresa e eu tava incluído nisso, eu tive que achar emprego em 2 meses eu tinha para encontrar emprego. Como tava tendo o boom do momento na área de tecnologia, eu falei com amigos. Um amigo conseguiu a entrevista para mim na Ubisoft, outro amigo conseguiu na Square Enix. Eu não mandei o currículo. Claro que eles que encaminharam o currículo. Então eles me indicaram. E através do contato eu consegui a entrevista. Claro que só o contato não ajuda, gente. Eu não tô dizendo que você só tem que saber contatos, não. Você tem que saber o que você faz naquela profissão. Se você não for competente, você não consegue a vaga. Não... Até alguns casos consegue porque, tipo, a indicação é bizarra. De tipo, o cara é filho de tal pessoa lá dentro e consegue.
mas não é a regra. Mas nesses dois casos aí da Ubisoft, da Square, e teve outras empresas também que me ajudaram a indicar, eu fiz as entrevistas e consegui 4 propostas de emprego em 10 dias naquele momento também. Foi em 2 semanas naquele período chato da minha vida. E ali eu comecei a perceber, cara, indicação é tudo. Depois disso, teve trabalhos que eu mandei o CV. Quando eu trabalhei na Unity foi por mandar o CV, não teve indicação. Então sim, funciona mandar o CV. Mas eu tô falando tudo isso hoje porque a gente tá entrando num momento que tem muita gente desempregada e que tem pouca vaga. Então não tem emprego mais para todo mundo como tinha no passado e sobrando. E a gente entrou totalmente nessa época de QI, que é indicação pura agora. Eu tô no processo para conseguir emprego nos Estados Unidos e eu tô questionando se eu devo continuar nesses processos. Eu mandei mais de 100 currículos. Claro que só faz 2, 3 semanas. Eu nunca recebi uma mensagem de entrevista desses currículos. As únicas entrevistas que eu fiz até o momento, uma foi indicação. O cara do LinkedIn que me conhecia me indicou na empresa. Tô no processo ainda. Teve outra empresa gigante de IA que, tipo, sério que isso tá acontecendo comigo? O VP, vice-presidente de projetos dessa empresa, ele entrou em contato comigo direto no LinkedIn. Não teve RH, não teve recrutadora. Esse cara chamou eu e falou, cara, teu perfil me atrai. É uma startup de São Francisco. Ele perguntou, você tem disponibilidade para conversar no telefone? Ele me ligou em 10 minutos. E a gente ficou 40 minutos no telefone. Ele me adorou, dava pra ver assim, o entusiasmo do cara. Aí a gente teve uma reunião depois do telefone, em vídeo. Essa reunião foi muito boa também. Ele falou, cara, agora eu vou te mandar pro time. O time vai fazer a entrevista contigo. Aí ele me botou a entrevista com um time de software e um time de hardware. Aí no time de software, 3 desenvolvedores adoraram. Dava pra ver assim, o cara... Depois dessa entrevista, o VP chegou pra mim e falou, cara, acho que a gente tá muito perto de ter uma oferta. Aí eu entrei na entrevista de hardware, nunca trabalhei com hardware. Aí infelizmente eu não consegui passar daquela entrevista. Os caras não gostaram do meu perfil, falaram que tinham candidatos melhores. Vai saber se realmente eram melhores, ou se eles tinham indicação, ou se eles já se conheciam antes. E aí por causa daquela entrevista eu acabei perdendo um emprego, tipo, um emprego fodástico. Mas me mostra que, cara, mandar o currículo não foi... Eu nem mandei o currículo, os caras que me encontraram. E todas essas empresas aí que eu mando currículo... Teve uma empresa de games que recentemente mandou 1000 pessoas embora. Não vou falar o nome, mas você deve saber se você acompanha essa indústria. Eles me fizeram fazer 8 entrevistas. 8! Eu tive que falar com o RH várias vezes. Eu tive que falar com o diretor, gerente de outro time. Fizeram um ridículo esse processo, cara. E aí eles me botaram numa entrevista com a gerente de qualidade, diretora. Eu entrei na entrevista e aí eu vi que ela não gostou da minha cara. E tipo, é fácil de ver isso, porque ela não sorriu um momento. Em 1 hora de entrevista ela não sorriu uma vez. Enquanto que o gerente que estava com ela estava todo amigável. Todas as pessoas da entrevista, dessas 8, foram gente boa, tipo, de sorrir, de acolher. Essa pessoa não, parecia que tava de mal com a vida. E eu acho que foi porque ela falou o pronome dela. E eu não sabia dizer o meu pronome, eu não falei o meu pronome. Ela chegou e se introduziu falando, meu pronome é tal e tal. E cara, eu não sei falar meu pronome. Não sabia naquela época, faz anos isso já. Não é de agora, faz mais de 2 anos.
E eu não falei, eu só falei, oi, meu nome é Alex. Depois disso, parece que ela fechou a cara. E ela me perguntou 2 perguntas e ela ficou no alt tab a reunião toda. E o outro gerente, gente boa e tal, interagindo e tal. E aí depois dessa entrevista, que tava já no final do processo, pra ver se eu tinha o fit cultural, eles me mandaram uma resposta falando, não, você não tem o fit cultural. E aí eu não consegui passar. Perdi tempo demais, porque foram 8 entrevistas, foi preparação, foi teste técnico em casa, para chegar no final e acontecer isso. Mas talvez, o que pode ter acontecido? Talvez realmente ela não gostou de mim, talvez ela gostou e eu tô exagerando. Talvez ela tinha um contato. E aí essas empresas grandes, elas precisam seguir protocolo de provar que sim, esse cara aqui é o melhor. E eu sei que acontece isso, eles pegam os favoritos e eles botam com outros só para cumprir o protocolo, e aí eles já sabem quem eles vão escolher já no início. Pode ter sido isso nessa entrevista, pode ter sido uma coincidência essa história do pronome, mas eu não sou contra essa teoria de pronomes. Hoje eu sei os meus pronomes. Eu tive que aprender com essa experiência aí. Mas tudo isso para dizer que, cara, a gente acha que meritocracia existe. E aí, tipo, vamos sair um pouco de TI, vamos entrar no mundo real. Quanta família aí que a gente conhece que é bilionária, eles incentivam os filhos a casar com pessoas ricas para manter a riqueza. E aí tu vai competir no mercado. Tipo, hoje a gente vive um mundo que a gente precisa de capital para investir dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não consegue fazer dinheiro. É muito difícil, você tem que trabalhar até conseguir um dinheiro e aí conseguir ter um pouco mais de liberdade financeira. Não é justo. A gente sai do zero enquanto pessoas já estão saindo de um ponto muito acima que levaria anos para a gente chegar. Para eu chegar no Canadá demorou mais de 10 anos de trabalho da minha parte, de estudos, faculdade, MBA, estudar inglês. Não sabia inglês quando eu era criança. Então, e aí a gente se compara com os outros e a gente esquece de toda essa teoria de vídeo. A gente se bota para baixo, a gente acha que a gente é preguiçoso, a gente acha que a gente é desmotivado. Mas não, cara. O mundo, ele não é justo. E cabe a nós entender isso e não ficar no choro. Porque se eu ficar só reclamando da vida, porque a vida é injusta, porque a vida não tem meritocracia, aí sim que eu vou entrar na armadilha que o mundo me bota, de achar que é injusto e eu ir para baixo junto com a injustiça. Então, sim, a gente tem que entender o jogo que a gente joga, a gente tem que entender como que funciona. Então, às vezes, o teu perfil de emprego já tá ótimo, só que você não tem contato algum. Então, em vez de ficar estudando ainda mais, cara, procura ter contatos, procura ter networking. Mesma coisa pra vida, não só pra emprego, mas tipo, tá difícil de conseguir uma vida melhor, abrir um negócio. Talvez você está inserido no lugar errado. Talvez você está num grupo que está te tirando energia e não está te ajudando a ser quem você gostaria de ser. Então você precisa aprender esse jogo de networking, de contatos, de QI, o verdadeiro QI. E é esse o assunto do vídeo de hoje. Meritocracia não existe. Se você discorda, eu aceito a sua opinião. Pode deixar um comentário aí. Se você concorda e quer ajudar o vídeo, deixa a opinião também aí. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!